Eu tô te ajudando. Não vai. Vamos pro WhatsApp. Do Fox Sport Rádio, aqui quem fala é o Francisco Júnior de Amparo, São Paulo, terra do craque Luizão do Benfica. Um abração para todos aí da mesa e eu quero mandar, na verdade, recitar um poema que eu fiz com muito carinho ao Flavinho. Vamos lá. Dizem que ele é o cara mais chato do programa, mas na verdade ele é um cara muito bacana. Ele brinca, dá risada e tenta colocar pressão no meu timão. Mas já fazem 30 jogos que o Corinthians não cede a nenhuma pressão. Mas o mito Flavinho precisa de um presta atenção. Então eu finalizo esse meu poema com muito carinho e dizendo: chupa Flavinho, chupa Flavinho. É isso aí, galera. Abraço. Aê! Puro Carlos do Mundo Andrade, Fernando Pessoa, não falei melhor. Muito bom. É, cara bom. do metal aí, pelo jeito, né? Metal, Pela Long Live Rock and Roll. Um abraço pra galera do metal. Pelo nível do texto também. Vamos fazer o seguinte, ó, já que nós estamos falando aí do Corinthians, vamos colocar os 3 próximos jogos do Corinthians e os 3 próximos jogos do Grêmio, pra gente ver, pra gente analisar como vai terminar o primeiro turno. Vamos lá. Vamos colocar aí. Então, olha, Corinthians, vamos lá. Ô, Flavinho, Corinthians e Flamengo. Quem vai ganhar? Empate. Atlético Mineiro e Corinthians, ô Sormani. Atlético Mineiro com o Corinthians. O Facincani, Corinthians e Sport. Corinthians. Então, aqui deu 7 pontos. Vamos ver os próximos confrontos do Grêmio. Vamos lá? Pascoalzito, Grêmio e Santos. Grêmio. Meu menino, Atlético Goianiense e Grêmio. Grêmio e faz saldo de gols nesse jogo ainda. Grêmio e Atlético Mineiro, Felipe Facincani. Grêmio. Bom, pelas contas aqui, o Grêmio faz 9, o Corinthians faz 7, o Corinthians termina campeão do primeiro turno. É isso? Isso. Não, é aqui Só que diminuem 2 pontos em relação ao Corinthians nessa matemática. São 8, passariam a ser 6. Né? E aí tem confronto direto no segundo turno, o campeonato Só sai que em é na aberto. arena do Corinthians o confronto é direto. Mas o campeonato segue aberto. Sim. 6 pontos não dá para cravar que o Corinthians entrou no segundo turno campeão. Matematicamente cai para uma rodada, né? Com confronto direto e uma vitória do Grêmio. E aí é amplamente reversível. Agora, acredita em surpresas aí, ô Sormani, nesses 3 últimos jogos? Por exemplo, o Flamengo ganhar do Corinthians não é nenhum Atlético absurdo. pega os dois, né? E o Santos ganhar do Grêmio também não é nenhum absurdo, hein? Também não é. Aliás, eu acho que o Santos vai ganhar do Grêmio. Sabe qual é uma surpresa? Eu acho que o Santos vai ganhar do Grêmio. Eu acho que o time que vai perturbar o Corinthians... É o Santos? Eu acho, não vai ser o Grêmio. Certo. O Grêmio já deixou claro que se ele tiver que poupar jogador Olha. do Campeonato Brasileiro em função da Libertadores, até mesmo da Copa do Brasil, que o Grêmio adora as Copas, né? E eu acho que ele vai abrir mão. Sabe um jogo perigoso Olha. pro Grêmio? Perigoso mesmo? De tá, sabe, meio avoado, com Libertadores no meio e tudo? Esse Atlético Goianiense, fora de casa. Mas até E o Renato... Não, sabe porque olha, o Renato pode entrar com um time um pouco menos forte, já pensando, porque é em meio de semana de Libertadores, jogadores mais cansados, e acabar tropeçando Agora- num jogo que tem obrigação de vitória. Na minha opinião, o Corinthians leva agora uma enorme vantagem, eu vou explicar por quê. Esse período todo aí, não Nas teve duas Libertadores, próximas semanas. não teve Libertadores, não teve Copa do Brasil, né? Tava todo mundo no mesmo nível. E o Corinthians conseguiu se manter lá em cima e os outros não chegaram. Agora começa Libertadores, começa a Copa do Brasil e pasmem, que eu havia me esquecido, tem Primeira Liga ainda. E tem Então, olha Sul-Americana aqui. pro Corinthians. Então, Contra o Poçante Patriotas. olha aqui, o Grêmio O Corinthians joga amanhã com o Patriota. Sim. O Grêmio joga Libertadores. E Copa do Brasil, está bem nos dois. E Copa do Brasil já está classificado. Então eu já estou contando só a próxima fase. Essa fase para mim acabou. O Grêmio quiser jogar o time misto, pode jogar. O Santos, O Santos tem a Libertadores e a Copa do Brasil vai jogar amanhã contra o Flamengo. O jogo Vamos lá. vai ser transmitido aqui nos canais Fox Sports. quarto colocado, Jogaço, o Flamengo. O Flamengo Tem Copa caiu do Brasil? fora da Libertadores, mas tem a Copa do Brasil para jogar contra o Sul-Americana. Santos. E a Primeira Liga também, não, tem? E a Sul-Americana. E a Sul-Americana. E aí, vamos Primeira Liga é adiante. uma idiotice Tem o das Palmeiras, que tem a Libertadores A e a Copa do Copa do Brasil. Brasil. Então, na teoria, meu menino, o Corinthians tem uma baita vantagem agora. Não, também acho, Benja. E até o próprio Renato Gaúcho já deixou bem claro, quando ele precisou poupar jogadores, qual que é a competição que ele vai deixar de lado. Foi o Campeonato Brasileiro. Ele poupou jogadores contra o Sport, o Grêmio perdeu.
Ele poupou jogadores contra o Palmeiras, o Grêmio perdeu. Por mais que o Grêmio ele esteja próximo do Corinthians, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio, quando tiver que abdicar de alguns jogadores aí para poupar, Pascoal, tá na cara que fará isso no Campeonato Brasileiro. É muito mais fácil hoje para o Grêmio focar os esforços dele na Copa do Brasil, porque ele já praticamente avançou. Faltam 5 jogos. Ele 4, já avançou. praticamente, né? É diferente, por exemplo, o Palmeiras, ele ainda tem o confronto com o Cruzeiro. Os dois precisam jogar para buscar a classificação. O Flamengo, ele já encaminhou a classificação diante do Santos, mas pega o Santos também na Vila, que é um adversário qualificado. Então não dá para falar, já passou. Mas o Grêmio já era, acabou. Aquela partida do Grêmio já acabou. Só com relação ao Campeonato Brasileiro também, Benja, o recorde do primeiro turno, até hoje, é o do Cruzeiro em 2003. O Cruzeiro alcançou 47 pontos no primeiro turno. Mas lembrando que naquela época existiam 23 rodadas para finalizar o turno. Quantos pontos? O Corinthians, 47. O Corinthians ele tem 40, ele pode alcançar essa marca do Cruzeiro e Pelo passar. prognóstico, pela previsão aqui de vocês, o Corinthians chega a 47. Ele pode empatar com o número de jogos a menos. Então o Corinthians ele está com proporcionalmente um a melhor aproveitamento campanha. top. Proporcionalmente do Corinthians é a melhor Sim, campanha. o Só que aproveitamento é o seguinte, o Grêmio cedeu pontos para 2 times da zona de rebaixamento, São Paulo e Avaí. Né? Cedeu 3 pontos para o Avaí. Ah, mas do São e Paulo não ponto conta, pro né, Pascoal? Não, eu estou falando de clubes que estão na zona do Por isso rebaixamento. também cedeu, pro Avaí. O Avaí. Pro Grêmio, E se bobear, o Atlético Paranaense está lá embaixo também. E quem sabe a Chapecoense daqui a algumas rodadas. na condição hoje Chapecoense do é mais campeonato, foi um tropeço sei. do Grêmio. Na condição hoje do campeonato, foi um tropeço do Grêmio fora de casa. Até porque estava ganhando o jogo. Exatamente, foi um tropeço. Você foi mal agora, né? Não, eu Porque tô se quiser dizendo- uma conotação de Não, São não, Paulo, não, não, o Corinthians não. também. Eu Sim, tô dizendo, sim, eu sim. O tô Avaí, pensando inclusive, pelo... está na frente do São Paulo. olhando... Não sei se o senhor já viu ali Como é que é? na classificação. O Avaí está na frente. Brilhantemente, 1 ponto na frente do São Paulo. É verdade. Brilhantemente, 1 ponto atrás do São Paulo. Mas espetacularmente, por um ponto a Portuguesa 1 ponto caiu. na frente do São Paulo. 1 ponto na frente do São Paulo. E daqui a pouco, daqui a algumas rodadas, 4 rodadas, 3 rodadas, aí o senhor vai olhar a diferença do São Paulo para os outros. Não vou olhar nada, vou estar na Europa, não vou olhar. Ah, o senhor não estará aqui. Mas o senhor vai voltar antes de terminar o campeonato. Te liberou? Esse aqui não, tem férias. Você não vai para Venezuela, você vai para Europa, né? verdade. Olha lá, É, lá. Olha, hã? Ele vai pra Europa. Quem? Ele Pode vai vir. Qual que é? Vai lá para Pergunta Paris. se ele já foi alguma vez pra Cuba. Lógico, não, mas é típico dos vou pro caras. leste europeu. Olha aqui, é típico dos caras aí. É? Ele adora lá. Nunca mas- foi pra Cuba, Adora nunca lá foi pra pra longe. Pra Os se filhos vão estudar familiarizar. em Londres, vai passar lua de mel em Paris. Em mas Miami? isso não é- Vai passar em Miami? Porra, vai gastar lá nos outlets. Sem nem visto. Olha aqui, o Corinthians, seu Pascoal, eu tô aqui pensando na tabela. O Corinthians perdeu pontos contra o Curitiba, que é o 15º. Perdeu ponto pro Atlético Paranaense, que é o 16º. E perdeu ponto pro Avaí, que é o 17º. Então tua teoria é furada. Não, E se gente, bobear vocês não e perdeu pra entenderam o que eu Chapecoense, falei. Mas que é o que 11º. Que Eu- Deixa ele explicar. Vocês têm uma dificuldade de entendimento. Só um minutinho. Só quero que você fale um negócio pra mim. Como é que tá a fase do Pascoal? Que dificuldade de entendimento que vocês têm, Mas gente. só ligou pra mim outro dia. Falou assim, pô, para com esse negócio que eu tô Não, não perdendo a falo não. confiança no Eu não programa. ligo pra Ele tá ninguém. perdendo confiança? Eu não ligo, Tá não perdendo, ligo. falou, tô com a pressão alta, tô Não perdendo ligo. a confiança, para com isso. Ele Tem a falou. pergunta Isso- ali, isso o não me turno já abala. acabou. A pergunta não está ali, o turno já acabou? Não, eu já segundo estou Flavinho, o respondendo. campeonato já acabou. Eu respondo a pergunta se o turno já acabou. Sim, o turno já acabou. O Corinthians não vai deixar escapar 8 pontos. Isso muda. É nosso Salvador Hugo Paraia. É o filho do Paraia. Sensacional. Ô, Facicani, Eu tenho opinião, você tudo tem já 2 minutos agora. Você vai se auto-entrevistar. Só você, ninguém vai te interromper. Vai. Eu não tenho. 1, 2 e já A craque. pergunta, Vai. o turno já acabou? Sim, o turno já acabou. O Corinthians perderá essa vantagem de 8 pontos? Não, não perderá essa vantagem de 8 pontos. Ah, mas vai despencar? Não, não irá despencar. Ah, mas o Grêmio não. O Grêmio pensa na Libertadores e na Copa do Brasil com planejamento. O planejamento do Corinthians, sim, é o Campeonato Brasileiro. Ah, mas é a Sul-Americana. A Sul-Americana deixada de lado, porque o Corinthians hoje está muito bem, obrigado. Portanto, as perguntas já estão E os feitas e desfalques? respostas. Oi? Desfalques. Não, desfalques, o Corinthians tem superado muito bem os dois ali, tem padrão de jogo, o Pedro Henrique, o Giovanni Augusto até que não tem entrado tão mal assim, mas tem o Marquinhos Gabriel, tem uma outra opção. O Grêmio tem pensado também em outro tipo de planejamento, Felipe. então está definido. Felipe, faltou alguma pergunta do Facincani para o Felipe? Não faltou nenhum tipo de pergunta, todas elas muito bem respondidas, os questionamentos já foram bem feitos, elaborados, então a mesa agora pode Termina ter como os favor. repórteres falam, não, pra te liberar. Porque Não, é pra te liberar. Pra te liberar. É a última pergunta. O cara tá preso, né? Duas em uma. Na algemada, na zona mista. Não, pra te liberar. Não, então Agora, eles falam assim, ele vem com a chave. é a última, eu prometo. Eu prometo. Pra prometo encerrar que da essa minha não. parte, Ô, Pascoal, vou te fazer uma pergunta agora, que eu espero... Olha, não é assim. aquela do Hugo Paraia, do Salvador Hugo Foi muito Paraia. boa. Aquilo pra mim foi uma das foi a melhores maior- coisas. momentos Foi Que eu- a maior pra quem não emoção sabe, rapidinho,
O treinador do Palmeiras era o Tite. Era o Tite. A hora da demissão foi a demissão do Tite. Salvador Hugo Palaia, que era o diretor de futebol do Palmeiras, um dia chega para entrevista coletiva, cheio de repórter lá. Chegou ele me com um papel. saca do blazer, um papel e fala assim, olha, como eu sei tudo que vocês vão me perguntar, eu vou ler as perguntas e eu mesmo vou responder. Salvador Hugo Palaia, o Tite será demitido? Não, não será demitido. Você foi genial. Isso é mal barato. Eu vou te fazer uma pergunta que milhões de brasileiros que estão nos assistindo aguardam uma resposta. Não vai dar uma de Rolando Lero, não. Veja bem. Quem é o zagueiro que o Corinthians está trazendo? Eu procurei aqui através das nossas fontes, né? No Corinthians. Fonte é boa. E aí ele disse que nesse momento não procura nenhum zagueiro. É mentira essa notícia que está rolando? Que o Corinthians procura um zagueiro? O Corinthians pensa em um zagueiro, não procura. Pensa em um zagueiro. Mas qual a diferença? Eu tenho informação. Flávio Gomes, o que é pensar num jogador e não querer contratar? Fala pra mim. Você quer a tradução ou você quer só Não, a eu quero que você me principal? explique isso. Pensar num jogador é assim. Mas não vai contratar? Por quê? Tô pensando só. Não vai pensar. Não, mas... Pensa logo existe. Mas analise, vamos lá. Eu tenho informação para o final do ano. Então, mas aí, a curto prazo, não existe nenhum tipo de negociação em andamento. Os jogadores que possam vir do exterior já não podem mais, a menos que estejam sem contrato. Porque a janela já está encerrada, você não pode mais repatriar ninguém. Já vou chegar lá. Então, do exterior não vem ninguém. Leandro Castan, deu um corte com e você etc. agora, Não, já vou chegar lá. Não, Ele deu um corte. Dei corte não. Então, os jogadores do exteriores já não podem retornar, a menos que estejam sem contrato. E não tem nenhum zagueiro top hoje sem contrato no mercado. Então, do exterior não vem ninguém. Leandro Castan, esses caras aí, fora. Acabou o seu sonho do Leandro Castan. Aqui, Pascoal, no mercado interno, os melhores zagueiros do futebol brasileiro já estão empregados. Já fizeram 7 jogos. Inclusive, o cara que o Corinthians está empregado e tem a possibilidade de sair, etc., possivelmente já fez o 7º jogo e também já não pode mais ir. E tem na Série B. Sobra a rebarba da Série B. O Corinthians vai trazer zagueiro de Série B. O Corinthians em 2015 foi campeão brasileiro, lembra até hoje. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 e o Tite mandou buscar o Luca, que hoje está na Ponte Preta, estava no Criciúma. Estreou fazendo gol. Só uma coisinha. Põe aquele Léo pra jogar, pra trazer nego de Série B, coloca o menino lá, o reserva do Pedro Qual Henrique. era a dupla de zaga do Corinthians que foi campeã da Libertadores? O Leandro Castan e Chicão. Sem mais perguntas. É o Leandro Castan, né? Não, o Leandro Castan Não, veio o de Leandro onde? Castan não vem. Jogava onde? O Leandro Castan não vem. Jogava, não, Barueri. jogava, tô falando. O Leandro Castan não vem. Barueri. E o Chicão veio de onde? Figueirense. Jogava onde? Mas peraí, o Corinthians Série B. montou, peraí, Pascoal, é então, diferente. André Santos. Não, da É Série A diferente, pra Série B, eles foram até O Corinthians, quando contratou o André Santos, O Felipe Chicão, veio da etc onde, e tal, zagueiro? foi no ano de 2008, quando o Corinthians ia disputar a Série B. Bragantino. O Corinthians ele teve tempo para maturar esses jogadores, Pascoal, e inclusive montar um time sólido para ganhar a Libertadores. tirou da Série A Tá pra brincadeira. Série B. Flavinho, Quanto como tempo que o Chicão tinha jogado no Corinthians? maturar? Desde Como é 2008. maturar um jogador? Como é que é maturar um jogador? Você coloca ele no sangue. Só coloca numa na carne, conserva, assim, ó. Coloca o cara numa conserva e dá aquela maturada. Vinagre, bota, fecha no Vocês pote. têm muito... Vocês têm... Ô, Benja, uma informação com relação ao Corinthians para a Peraí, partida você de vai amanhã. maturar o jogador aí. Matura um jogador. Você põe dentro de um pote, enfia o jogador assim, bota vinagre, azeite, um pouquinho de sal e açúcar também. E tampa bem. Fecha e deixa lá Quanto curtindo. né? tempo? Quanto tempo? Deixa uns 4 meses. Só passar a informação, Benja, com Parece relação à partida o de amanhã. Saci do Maércio. Um abraço pro Morcegão. Amanhã tem Corinthians e Saudade. Patriotas aí. O Corinthians ele tem o foco na competição também continental, mas o Corinthians terá problemas, hein, Pascoal? Tem alguns jogadores que podem ficar de fora. Por exemplo, o Pablo e o Não é Jadson. que tem alguns jogadores. Não. Muitos ficarão Aí, de ó, fora. Pablo com e medo dos Jadson Patriotas, estão bicho? machucados. Você Estão tá machucados. Não, o Patriots, primeiro jogo como diz empatou. o Sormani. Então, ó, Pablo e Jadson estão fora por lesão. Tem lá o Maicon, o Jô e o Rodriguinho serão avaliados ainda pelo departamento médico para ver se eles terão condições, E porque o Romero também é o outro, é o quarto jogador que será avaliado. Mano. Tem que botar o time misto. Time Mas é que tá, o Flavinho, 6 jogadores faz diferença, Mas cara. é Faz Patriotas. diferença. Coitadinho do Patriotas. Nunca jogou um jogo O Corinthians ele pode ter 6 jogadores titulares fora do time. Alguns anos atrás. Nunca tinha saído do seu país. Quem sabe a portuguesa. A portuguesa sai bastante do país. Trifita azul. Fita azul é queijo. Fala. O zagueiro, Marca de parmesão. o zagueiro que o Corinthians quis nessas últimas semanas e o clube fez jogo duro por causa do dinheiro é o Marlon da Ponte Preta. Só que é o seguinte, o Marlon vai ter o contrato dele finalizado com a Ponte em dezembro. Como ele pode assinar um pré-acordo a partir já desta semana, o Corinthians encaminha esse acerto com o Marlon para dezembro. Então, não veio agora, porque a Ponte fez um jogo duro, não quis liberar o jogador por alguns valores, porque ainda estava sob contrato e sem a liberação ainda através do pré-contrato. Então, para dezembro, é o pensamento, primeiro jogador para a zaga do Corinthians, o Marlon,
jogador que já tem sido observado desde o Campeonato Paulista. O Corinthians esperou começar o Campeonato Brasileiro para ver se a Ponte oscilaria e aí o negócio ficaria mais fácil. A Ponte fez um início de campeonato razoavelmente bom. O zagueiro se valorizou e por isso que, sem a contratação desse jogador, o acerto vai ser para dezembro, seria o zagueiro dos sonhos desse Então aí, ó, tá na hora do Corinthians romper o vínculo com a Ponte Preta. Você falou que não tinha zagueiro, ele tá falando que vai trazer Não, o mas não é Marlon. pra agora. Eu vou repetir para você. Vem aqui, por gentileza. Eles têm dificuldade de entendimento, eu vou repetir. O Corinthians agora não está procurando zagueiro. Como não? Está observando alguns zagueiros. É isso que eu Ele estou falou que o dizendo. Corinthians fez proposta pelo Marlon. O Corinthians não vai contratar um zagueiro agora. Essa é a informação que eu recebi de uma pessoa que tem, pelo menos comigo, tem muita credibilidade. Não sei com vocês, mas comigo tem muita credibilidade. O Corinthians não vai contratar um zagueiro agora. O que ele está dizendo é que é para dezembro. Então, mas o Corinthians ele precisa fazer uma vista grossa Não, agora. peraí, você falou que o Corinthians não tá fazendo proposta. Ele falou que o Corinthians fez O proposta. Corinthians foi sondar o Marlon. Como a Ponte Preta. Pô, quantas interrogações tem na frase do Pascoal? Como a Ponte Preta pediu um valor e o Corinthians, nesse momento, não queria pagar por um zagueiro fazer um acerto, portanto, o Corinthians preferiu esperar encerrar o vínculo dele com a Ponte em dezembro e contratá-lo gratuitamente. Então, mas o é que acerto tá. vai ser este. Para dezembro, o Marlon vai jogar no Corinthians. Essa parceria entre Corinthians e Ponte Preta, ela precisa aqui. ser revista. Ela precisa ser revista. O quê? A parceria entre Corinthians e Ponte Preta. Mas ele é um bom jogador. A Ponte Preta, ela tem 4 jogadores do Corinthians no seu elenco. Ela tem Iago, ela tem Luca, ela tem esse Léo, aí tem mais um menino lá que o Corinthians emprestou pra Ponte Preta. Claudinho. Então lá, os 4 jogadores da Ponte Preta. E os 4 estão bem. O Potker, que o Corinthians tinha interesse esse ano, estava tudo acordado. A Ponte Preta inscreveu o cara na Copa do Brasil, o Corinthians não podia utilizar o cara na Copa do Brasil e desistiu da contratação do jogador. Segundo o Facincani, o Corinthians tinha interesse no zagueiro também, no Marlon. A Ponte também fez jogo duro para liberar o jogador. Então que parceria é essa? É uma parceria de mão única? Uma parceria geralmente precisa ter uma mão indo e uma mão voltando. A partir do momento que essa parceria é só de mão única, a diretoria do Corinthians precisa rever essa parceria que tem com a Ponte Preta. Ué, mas estou mentindo? Ué, quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Conta pra ele. Conta pra ele quem é o campeonato O artilheiro é o Jô. do Campeonato Brasileiro. O Luca também tá brigando lá em cima. 10 O jogador gols que é é do o Corinthians. Lucas. Mas Peraí, o ó. Jô tá brigando lá. Você não pode falar do Corinthians. Olha o que ele faz com o Corinthians. Esse cara é um ridículo, esse cara é um ridículo. Eu tô falando sério. Bota o Senhor Mani, se você é dirigente, se coloque na posição de dirigente do Corinthians. Você empresta 4 jogadores para um clube, teoricamente que você tem uma parceria, e 2 jogadores que você tem interesse, eles não vêm pro teu clube. Que P de parceria é essa? Nossa, eu vou jogar esse microfone na Não é testa dele. parceria, mano. A Tem questão é 12, essa. tem 12 Lógico que é uma zagueiros. parceria. Até agora. A parceria é um acordo É finalizado. uma parceria. Agora que achou do formalizado. Pode, o parceria. Pode fez uma bela escolha, hein? Pois é. Pois é. Fala, Tem 12 zagueiros que até agora não completaram. 12. Não completaram de 7 jogos. O Bruno Rodrigo está no Grêmio. O Kleber Reis está no Rodrigo é Santos. aquele veterano que Isso. era do Cruzeiro. Léo Duarte no Flamengo. Machucado. O Antônio Carlos, que aliás já era a base do Corinthians, no Palmeiras. Fraco. O Emerson Santos no Botafogo. O Emerson Silva também no Botafogo. Marcelo, outro, idem, Botafogo. Iago da Ponte Preta. O Eraso do Atlético Mineiro. Cleberson do Atlético Paranaense. Lucão do São Paulo. E o Douglas do São Paulo. Lucão, hein? O Lucão, coitado. Ó, não, mas olha Ó, aqui. Olha Lucão aqui, e olha Marcelo aqui, são pera. bons nomes. Olha aqui. Ele sabe. Os caras internamente, isso eu falei no dia, já falei, vai ter lá no A avaliação Corinthians. dele é boa no Corinthians. Os caras adoram o Lucão. Não esqueça, uma vez teve problema lá, o Andrés deu uma entrevista, que o Andrés às vezes ele tira um barato, né? O Andrés falou, pode mandar pra gente. O Roberto de André, presidente do Corinthians, também já falou que gosta do Lucão. Muita gente no Corinthians gosta do Lucão. O São Paulo anda atrás do Walter lá. São Paulo insiste no Walter. São Paulo, falar que o São Paulo desistiu, o São Paulo foi à tona de novo. E eu não sei, pode dar um negócio e eu aí. não sei se não está O Corinthians mexendo, não vai liberar o Walter. mas não sei se isso não está mexendo com o Walter. O Flamengo já teve um papo uma vez, agora o São Paulo, o Walter já não é nenhuma moleque, é o São Paulo, é time grande, chega para ser titular. O Corinthians vai renovar o contrato do Walter. De repente não pode rolar alguma coisa aí, Lucão? O Corinthians não tem interesse no Lucão? Não tem. Que eu saiba, não tem interesse no Lucão. Nesse momento, não. Mas você deu a informação correta. Ele é um jogador muito bem avaliado pela comissão técnica do Corinthians, pelo pessoal que faz a observação dos jogadores. É um cara que é muito bem observado, muito bem analisado E o Irinho é outra pelos zagueiros do Corinthians. Se você me perguntar, você contrataria?
Eu vou, não, faz igual o Facincani. Não, eu não sei. Facincani é isso. Então tá bom. É o Pascoal. Facincani e Palaia. Pascoal, você contrataria o Lucão pro Corinthians? Não. Uma pergunta pra mim. Você contrataria? Sim. Bota no seu time que você vai ver como Sim, dói. mas digo mais. Sim, no seu time que você vai ver como dói. Do time dos outros é legal. Bota no seu, pra você ver como Mas por dói. quê? Então você está cravando que o Lucão é fraco. Eu vou justificar o meu voto, porque se eu fosse Corinthians, contrataria o Lucão. Não tô zoando. Eu vou ser honesto, cara. Eu não sou aquele cara que quando vai ver um moleque de 15, 16 anos na base jogar, eu sou honesto. Eu não sei falar, pô, a não ser que é um cara daqueles que você olha e fala, caramba, meu, isso aí é até até quem não gosta de futebol fala que é diferente. Então eu não sei analisar, ô senhor mãe. Pô, tem os caras que, pô, você viu como ele toca na bola? Eu não sei ver se o cara vai ser jogador ou não. Então eu respeito os caras que têm o olhar disso. O olhar de muita gente, não só do Corinthians, gente. A gente cansa, às vezes, de conversar. A gente cansa de conversar. Às vezes as pessoas vêm aqui, a gente está conversando, tomando um café, né? Cara, todo mundo fala, olha, esse Lucão joga bola. Então, a partir do momento que todos os caras que acompanham falam que o menino é bom, minha opinião já é diferente. E por segundo, você imagina, um menino sai de um rival para ir para o outro, e tem a rivalidade. Você não pensou o Casagrande pro São Paulo? A torcida do Corinthians ia receber de braços abertos. Você acha que isso não poderia ser também no emocional do moleque? Falar, é a minha chance de dar a volta por cima e mostrar pros caras que eu jogo bola. Que ele saiu bem de raiva. Com o Lucão no São Paulo. Eu tô errado? Eu tô com você. Eu também não sei identificar, assim, o cara muito jovenzinho, se o cara vai ser um grande jogador, não. Mas tem todos esses testemunhos, inclusive dentro do São Paulo, de que o Lucão, tanto que ele foi aproveitado. Muricy sempre falou muito bem dele, tentou levar o Flamengo. Eu acho que o que aconteceu com o Lucão no São Paulo foi muito mais decorrente da pegação no pé, das vaias, de um estado emocional do que qualquer outra coisa. E você tem toda razão, o cara saindo do São Paulo para jogar no Corinthians, se tem alguém que ia querer mostrar serviço, ia ser o Lucão. E a torcida, lógico, fagulhar, Lucão, pô, vai receber, vai botar a boné lá dos Gaviões. Qual jogador vai reintegrar, senhor Mano? No São Paulo, Não, na diretoria, questão de diretoria. Ali diretoria proibiu. Primeiro. Ali nem que o Dorival queira. Agora, o Lucão já tem que começar a se mexer, então, porque está em silêncio há muito tempo. Primeiro. Isso aí é como é que chama quando o cara não pode exercer o seu trabalho? Você contrataria o Lucão pro Corinthians? Contrataria bem já. O Lucão ele passou por todas as seleções de base, aí sempre foi muito elogiado. No São Paulo, a torcida pegou no pé dele por um erro que ele cometeu contra o próprio Corinthians. Ali começou talvez a derrocada dele no São Paulo, mas é um bom zagueiro sim. Eu não acho que seria uma má contratação, não. Só com relação ainda ao Walter, o presidente do Corinthians já deixou claro que o Walter não sai do Corinthians. Ele tem contrato ainda de mais 2 anos e o presidente já está discutindo uma possível renovação. E digo mais, Pascoal, o Walter, ele possivelmente jogará algumas boas partidas esse ano. Porque o Corinthians ele vai ter aí o Walter convocado para essa partida. O Walter ele vai entrar no lugar do Cássio. E possivelmente se o Cássio tiver chance na seleção brasileira, assim como o Vanderlei também. Agora, em agosto a convocação. Pois é. Se os dois tiverem chances na seleção brasileira, tá na cara que os dois têm condições de tirar o lugar do Alisson, que é o goleiro titular que não joga. Então, hoje o Vanderlei é muito melhor do que o Alisson e o Cássio é muito melhor do que o Alisson. Se o Cássio tiver chance, eu acho que possivelmente nessa corrida, pelas partidas que o Vanderlei tem feito, ele só foi chamado agora, e o Cássio, ele vem de um ano muito bom, mas ele também está sendo chamado agora, eu acho que o Tite vai dar uma prioridade para o Cássio na seleção. Eu acho que quem vai começar jogando vai ser o Cássio. E se ele for bem, a chance dele tirar o lugar do Alisson é gigante. E aí o Walter vai ter uma sequência. Eu se fosse o Walter e ter uma proposta boa do São Paulo, eu iria. Até porque é o seguinte, chega uma idade do jogador... Se alterna, goleiro, eu concordo. Vem cá, viver a vida inteira deve ser um saco. Lembra os reservas do Rogério Ceni? O Jailson esperou e tá tendo a chance dele agora. Mas, pô, 30 O ano passado já jogou quase todo o campeonato. Ele jogou por uma lesão do Praz, agora o Praz está saindo por deficiência. Jailson é reserva de um goleiro de mais idade e que se machuca. O Jailson é velho, Flavinho. Eu sei, mas o Praz é velho e... Não é velho, 37 anos, não é isso. Mas o Jailson é um goleiro... Eu sou 36 anos. Ele já chegou ao Palmeiras com idade, não é que ele ficou esquentando... Ô, Flavinho, você gostaria, por exemplo, vamos lá, quantos anos tem o Walter? O Walter acho que tem tem um ano a mais que o Cássio, não é isso? Ele é um pouco mais velho que o Cássio. Quantos anos tem o Walter? Acho que é 30 ou 31 anos. Eu não posso ver agora. Vê aí, produção. Flavinho, 31 anos, um goleiro. Reserva de um goleiro que... 29 anos tem o Walter, não 29? É novo. Mas, ô Flavinho, senhor Mani, 29 anos, reserva do goleiro, que para muitos já é considerado, para muitos
já é considerado o maior goleiro Esse é da o história do problema do Corinthians. Fausto. Exatamente. O caso que é titular do Corinthians há 5 anos, você é reserva. praticamente. Por Não, isso é o Corinthians faz muito bem em tentar segurar o Cássio. Claro que faz. O Walter. Perdão, Claro, o Walter. você tem Claro, grandes goleiros. claro. Numa emergência, você tem um baita goleiro num banco de reserva. Agora, se fosse o Walter, se fosse Eu ia o agente... conversar e falar, ó, escuta, o senhor quero chega, ir. eu quero ir embora, eu quero jogar. Depende muito do Eu quero titular. jogar. Entendeu? Do teu time. Se o teu titular é um goleiro que você sabe que... Se o teu titular é o Renan Ribeiro, ou que não é ainda uma... Ou o Sidão, ou o... Como é que chama o menino do São Paulo que jogou? Denis. E não sei o quê. Tudo bem, entendeu? Você vai O lutando... próprio Fernando Praz, pô. O próprio Fernando Praz, O é um goleiro que se machuca bastante. Ele se machuca e dá pra você brigar. Você quer por posição com saber? ele. E eu, se eu fosse Corinthians, eu já ia preparando. Porque parece que tem, né? Outro dia que você Tem me o Matheus falou, Vidotto. Parece que tem uma Tem o Kaique, geração. o Matheus parece que- Vidotto. Parece Matheus que já tem Vidotto é uma um baita geração, goleiro. uma geração de bons goleiros pintando aí. Aproveita quando o momento tá bom. Vai preparando o menino quando o momento tá bom, pô. Porque botar os meninos quando o momento tá ruim. Mas eu cansei de falar aqui, o Corinthians é uma ótima moeda de troca. Bom. Ele não precisa do Cássio, do Paulo. Não precisa. Facincani, em 20 segundos, você contrataria o Lucão pro Corinthians? Contrataria, bom zagueiro, Mas eu não tem contrataria. técnica, mas se fosse escolher entre o Lucão e o Marcelo, que o Sormani citou no Botafogo, iria atrás do Marcelo. Eu acho Sormani, um você não atleta mais contrataria o rápido, Lucão? Não. um jogador mais completo. Por quê? Porque eu tenho a mesma avaliação do Pascoal. Então por isso É que eu ruim pra falo. você? Eu acho ele um jogador com sérias deficiências. É? Eu acho. Então tá aí. Pro Mano, pro Facincani, pro Mano, pro Flavinho, pra mim, contrataríamos pro Pascoal o Facincani. Mas o Corinthians, veja como é que são as coisas. O Corinthians Não. tem um jogador na Ponte Preta Olha que não aqui. completou 7 jogos e é zagueiro, o É o Iago. Iago. Exatamente. Olha, vamos agora correndo ao Giro 4G da TIM. Vamos lá.